Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E hoje, nosso episódio, ele chega a romper as barreiras do Brasil. Então temos um convidado internacional, já radicalizado paraibano, mas que vai contar um pouco da sua história. Antes disso, nosso amigo João Quintães. E aí, meus amigos da Arretagro, tudo jóia? Vamos ver esse episódio. Esse episódio tá show de bola, né? Vamos falar um pouco sobre a produção de abelhas, né? A produção de mel. É muito importante porque existe ainda um certo preconceito e tudo mais, e tá no agronegócio, viu? Produção de mel é uma coisa séria, eu acho magnífico, bonito, né? Igual as formigas também, eu acho que trabalham ali numa junção, não percam, viu? Então é isso, tá com o Gilson aí, né? É isso aí, pessoal, e um bacana desse episódio é que a abelha, ela é fundamental para a agricultura, porque ela é a precursora da polinização. Então, fora isso, a gente vai conhecer aqui um pouco sobre toda essa cadeia e vai ser um papo bem bacana. Fica ligado aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Chega pra cá, esse Arretagro. Excelente. E para falar de mel, de produção, de inovação, de empreendedorismo, então queria agradecer a sua presença, Gonçalo. Seja bem-vindo. Então, Gonçalo Pessoa, empresário, idealizador da Mielo. Exato. E muito obrigado por vir aqui com a gente gravar, conhecer um pouco mais do Arretagro e dividir sua experiência conosco. Eu aqui agradeço o convite. E para a gente começar, Gonçalo, eu gostaria que você se apresentasse de fato. Eu já falei dessa internacionalização, Exato. Então você é português, não é verdade? Então fica à vontade para se apresentar um pouco mais para o nosso público. Eu sou Gonçalo, 40 anos, 10 anos de Brasil, pai de 2 crianças brasileiras. Aí vim para o Brasil há 10 anos, para João Pessoa, e apesar de conhecer todo o Brasil, esta é a parte que eu mais gosto, João Pessoa e a Paraíba. Isso é bacana porque a gente vê recentemente uma migração muito grande para João Pessoa, né? João Pessoa nos últimos anos explodiu. Exato. Com moradores não só do restante do Brasil, como de outras partes do mundo, assim como você. Então, já é paraibano, 10 anos já pode-se dizer que é paraibano, já conhece a terra. E pela conversa que a gente estava tendo aqui, ele já conhece a Paraíba muito mais que muito paraibano, né? Várias cidades, vários produtores, já fez vários amigos. E para começar, Gonçalo, você veio para Paraíba há 10 anos e hoje foi idealizador da Mielo. Mielo é uma empresa que produz mel, Exato. Entre outros produtos à base de mel e tudo aquilo que gira em torno da cadeia. Subprodutos, né? Conta pra gente, então, como que começou tudo isso? Da onde veio essa intenção de criar esse tipo de empresa? Você já trabalhava com mel fora do Brasil? Já conhecia ou foi tudo muito novo também? É tudo muito novo. Tudo começou na pandemia. Aliás, um pouquinho antes, em 2018, eu comprei uma fazenda junto com 2 amigos no sertão da Paraíba, em Catoé do Rocha. E durante o momento da construção da fazenda, nas minhas diversas viagens, eu reparei que havia muita gente ociosa lá na região, na região, à volta, nos sítios à volta da fazenda. E me fazia muita confusão a saber que, eu soube durante diversas conversas, que Catoé do Rocha é o maior polo produtor de mel da Paraíba, certo? É um produto que na Europa é altamente valorizado, é um produto com muita aceitação no mercado e ali não estava gerando riqueza. Aí, quando a pessoa tem uma fazenda, parte da área é reservada à reserva legal, é destinada à reserva legal, que você não pode produzir nada. Mas era tanto solo disponível que eu decidi colocar algumas colmeias para até perceber melhor esse negócio das abelhas, do mel, porque, como você disse, sem polinização não existe nada, não existe alimento. Teoricamente, 70% do que a gente consome vem das abelhas, não é? Inclusive, há uma série na Netflix, não sei se vocês já viram, no episódio Roten, no primeiro episódio, termina com uns chineses, com um cotonete cheio de feromônio das abelhas, fecundando flor por flor para ver se fortifica e dá flor. Porquê? Porque usam lá tanto material nocivo que acaba por espantar as abelhas. E lá na fazenda tinha abelha, tinha
tinha uma fauna e uma flora totalmente imaculada. Aí eu decidi colocar algumas caixas de abelhas e em função da época em que era uma época de pandemia, em 2019, quando eu comecei a colocar as primeiras caixas de abelhas, foi quando eu comecei a ver que era bom eu desacelerar um pouquinho da minha vida aqui no litoral, certo? De tanto negócio, tanta loucura do dia a dia. Apesar de João Pessoa não ser uma cidade com muito trânsito, é uma vida muito mais agitada que lá no interior, no sertão, não é? Aí em 2019 eu comecei a botar algumas caixas, comecei a envolver mais com a comunidade local e eu decidi criar essas caixas. Aí passado uns meses eu coloquei as caixas, contratei uma pessoa para me ajudar. Aí passado 2 meses, quando eu vou visitar a fazenda e perguntar como é que estão as colmeias, a pessoa que trabalhava comigo disse: Portugal, temos um problema. Disse, por amor de Deus, acabei de comprar as colmeias, já temos problema. Deu 400 kg de mel. E disse, e agora? O que é que eu faço a 400 kg de mel? Esse era o problema. Esse era o problema. Porque eu estava à espera de tirar mel para... Eu comprei as caixas que tinham sido abandonadas. Porquê? Porque o negócio do mel lá no sertão, quando não é feito de forma profissional, as pessoas fazem o mel do ano, certo? Pegam uma caixa, botam no mel. Só que, não sei se vocês têm acompanhado, mas de vez em quando roubam essas caixas. Aí o que é que o pessoal faz? Para não perder, para não ser roubado, esconde. Só que depois perde essas caixas. Então não esquece onde é que deixou, certo? Então houve o cara que tinha deixado as colmeias, tinha abandonado essas caixas estavam com mel, estavam todas funcionando. E ele perguntou-me se eu queria comprar. E eu compro e botei na fazenda. Moral da história, deu 400 kg de mel. Elas já estavam com um pouco de mel? Já estavam produzindo. Eu só apenas botei lá numa região para não mexer, certo? Não eram colónias de migração, eram colónias de base, de terroir, como se costuma dizer aqui. Então as caixas estavam funcionando, estavam habitadas, as colónias estavam bem populosas, estava gerando mel. Aí eu pedi, olha, vamos ver se tem mel. Aí deu 400 kg de mel. Aí foi um stress. E como foi numa época de pandemia, início de pandemia, eu vim de Catoa de Rocha até João Pessoa, que são 400 e poucos quilómetros, pensando, o que é que eu faço a 400 kg de mel? Aí eu vim pensando, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, e eu sabia que o mel, desde a época dos egípcios, da Cleópatra, que havia consumo de mel, o mel não se estraga, porque tem pouquíssima umidade, resiste. Na Europa é altamente valorizado, na Europa e nos Estados Unidos. E eu sabia que havia um idioma que tinha sido uma linguagem construída, chamado Esperanto. Esse idioma foi construído no final do século XVIII, ou seja, uma época em que havia muitas convulsões na Europa, e houve um filósofo checo, República Checa, na altura, que ele disse, olha, só existem conflitos no mundo porque as pessoas falam idiomas diferentes. Se for o mesmo idioma, não vai haver conflito, não vai haver erros de interpretação, todo mundo vai se conseguir comunicar, e pronto, foi criada essa língua, Esperanto. E mel, em Esperanto, é miel. Foi por isso que fiz essa marca. Eu tentei fazer alguma ligação de onde era. Eu sabia a história do Esperanto, mas eu nunca li nada sobre. Eu nunca busquei um tradutor de Esperanto. O meu avô gostava disso. É o nome de um bar aqui em João Pessoa, não sei se vocês já ouviram. Em que, inclusive, os pratos, tem pratos do mundo todo. E essa é a intenção, é trazer um... Inclusive, a chefe, eu fui a primeira pessoa a oferecer um mel para ela experimentar. Ela é uma chefe famosa, inclusive. Isso, né? Foi Masterchef. É, isso mesmo. Eu acho bacana, principalmente quando você falou que lá o seu apiário, né, apiário nisso, exato, né, é em Catolé do Rocha. Que o pessoal, bom, muitos, né, até mesmo eu, associa a abelha com floresta, né, uma região bem com um bioma, com muitas árvores e tudo mais, e lá em Catolé do Rocha a gente sabe que é um pouco semiárido, né, ali totalmente, né? Totalmente. No Alto Sertão do Paraíba. E lá as abelhas produziram uma alta produção, vamos dizer assim. Foi. A gente também não sabe há quanto tempo as colmeias existiam, mas o que é que se prova? A abelha é um animal muito resiliente, certo? A gente até pode ir um pouquinho lá atrás. Há 400 anos atrás, 400 e muitos anos atrás, na Europa, os produtos eram todos adoçados com mel.
E não se conhecia o açúcar. Então, os portugueses, e espanhóis, e holandeses, e os franceses, e os italianos, quando vieram para as Américas, eles trouxeram as abelhas para poder adoçar as comidas que eles iam comer, certo? Porque eles não conheciam batata, não conheciam o açúcar, não conheciam uma série de insumos, de beterraba, não havia esse conhecimento. Aí eles trouxeram as abelhas. Só que quando as abelhas foram introduzidas aqui no Nordeste, elas começaram a definhar. Porquê? Porque aqui na parte do litoral havia muitas pessoas, e as pessoas têm medo, de certa forma, medo das abelhas, não é? Então elas foram colocadas mais para os interiores. Só que quando foram colocadas mais para os interiores, as temperaturas lá são mais agrestes, por assim dizer. Então as abelhas europeias, que estavam habituadas a temperaturas mais moderadas, mais amenas, elas começaram a definhar. E como naquela época havia importação de escravos, por assim dizer, e também havia forma de adoçar as comidas lá em África com o mel, eles começaram a trazer as abelhas mais resistentes, as abelhas africanas. Aí houve aquela junção, aquela fusão dos dois ambientes. Então as abelhas que existem hoje no Brasil, sobretudo no Nordeste, são fruto têm 500 anos de história, têm uma ligação. Tinha até uma curiosidade. As abelhas, provavelmente, as que vieram europeias. E as que já estavam aqui no Brasil? Que abelhas são essas? Existem as abelhas. As abelhas europeias têm um outro nome, e as africanas têm outro nome. Chamam-se Apis mellifera, que são abelhas do mel, em latim. Mas existem abelhas no Brasil, que só existem no Brasil, que se chamam as abelhas nativas. Inclusive, existem abelhas que só existem na Mata Atlântica, só existem no sertão. Aquelas sem ferrão que a gente vê aqui, que o pessoal diz que tem um mel, que tem um sabor que é altamente valorizado, é só nossa? É só vossa. Aliás, nossa. E mais. Em Tupi, existem aqui, o Nordeste tem muita influência indígena, não é? Ainda. Então, a abelha uruçu, que é uma abelha que só existe na Mata Atlântica, vai até ao Rio de Janeiro, em Tupi quer dizer abelha grande, porque é do mesmo tamanho que as abelhas europeias. A diferença é que em vez de ser amarela, é marrom ou cinza, não é? Que é a uruçu nordestina, que é a marrom, e a uruçu cinza, que é a tiúba. Mas existe uma abelha que atualmente é considerado o melhor mel do Brasil, que é o mel de Jandaíra, o mel branco de Jandaíra. Que o litro chega a custar R$400, certo? E o outro mel abelha normal chega a R$30, R$40, entende? É uma valorização de produto que a gente vê e inclusive está sendo cada vez mais explorada, né? Exatamente. A gente acompanha alguns produtores de mel na Paraíba. A Catolé do Rocha é uma região produtora de mel, né? Se não me engano, são várias associações lá, vários produtores. Uma cooperativa, inclusive. Uma cooperativa. O Sertão ali também, saindo de Catolé, indo para Pombal, São Bentinho, nós temos produtores, Conceição nós temos produtores. E a gente vê cada vez mais os produtores buscando as abelhas nativas, até por essa valorização do produto, né? E mais, porque elas são também inofensivas, são fáceis de manejar, porque a caixa delas, em que elas habitam, elas geralmente ficam, quando estão num ambiente só, elas ficam em tocos de árvores, mas elas podem ser perfeitamente conservadas em casa. Você vai ter uma caixa próxima até de uma janela sua, pode ser até um segundo andar, ou térreo, em que elas ficam localizadas lá. Todo dia de manhã elas saem, à noite voltam e têm uma rotina própria, são inofensivas. É engraçado que chega a ser um paralelo com a nossa sociedade. Às 5h30 da manhã elas começam a sair todas. Parece uma fila, parece um trânsito. E às 5 da tarde é a mesma coisa. E teve, acho que foi um programa chamado É de Casa, eu acho que era até da Rede Globo. Ele frisou muito bem isso, mostrando que nos grandes centros, hoje, já tem pessoas produzindo nos telhados de suas casas mel e ensinando como pegar a abelha, com aquela garrafa lá, plástica, tudo. Exatamente. Mostrando. Então é muito bacana essa interação, né? Que não é só no rural. A gente encontra hoje, já começando hoje, na cidade também. E existe essa possibilidade até porque essa sociabilidade dessas abelhas, né? Pois elas são mais inofensivas, elas não possuem ferrão, né? Exato. Elas têm um ferrão, mas é um ferrão invertido, ou seja, não machucam.
Entendi. Entendeu? E ao contrário, igual você falou, quando vieram as africanas, né? As abelhas africanas, elas são muito violentas, Muito agressivas. Elas matam, né? A gente vê que os casos é de abelhas que... Inclusive, quando a gente citou esse episódio... Gabriel que eu diga. Eles falaram, vamos gravar numa apiário. Eu falei, gente, vocês me desculpem, eu sou extremamente alérgico à picada de abelha, vão vocês, eu fico bem quietinho. Obrigado, mas não obrigado. E eu já tive a oportunidade de visitar, e mesmo com os EPIs, eu fiquei morrendo de medo. Aquilo é meio assustador. É meio assustador. A primeira vez que eu fui, quando eu fui ver as caixas que eu tinha comprado, eu fui, me benzi antes de entrar, né? Mas estava de roupa? Estou fantasia toda, para assim dizer. Eu digo que é fantasia porque aquilo de facto é um macacão. O EPI completo. O EPI todo. A bota, enfim. Aí eu lembro-me que quando eu me deitei à noite, ainda ouvia o zumbi das abelhas. Porque é o seguinte, uma caixa de abelhas, de abelhas nativas, tem o quê? No máximo 5 mil abelhas. Uma caixa populosa de abelhas apis, que é abelhas do mel, são 150 mil abelhas. E você não tem uma caixa. Você tem um apiário, tem 10 caixas. Então é milhões de abelhas em cima de você. É assustador. É uma coisa... Se o cara não tiver muito sangue frio e EPI bom... É uma experiência que eu evito. Né? Deixo pra vocês aí. Eu tenho até uma curiosidade, porque lá em Catolé do Rocha a gente tem a estiagem, né? A questão de... O engraçado é que vocês falaram quilo, não litro, né? Porque quando a pessoa fala em produção de mel, a pessoa, para negócio, fala em quilo de mel. Pronto. A exportação é tonelada de mel. O quilo aumenta na estiagem, que a gente associa-se, ainda estou naquela minha última pergunta, a gente associa-se que... Na florada. Na florada. Na estiagem diminui esses quilos de produção de mel ou não? Normalmente, em regiões em que existe uma maior precipitação, existe mais produção de mel que no sertão, certo? Ou seja, para a abelha gerar mel, ela precisa de flor, pólen e água, certo? Quando não tem água, e água pode ser um açude, pode ser uma geada, pode ser alguma coisa. O que houver, ela se alimenta. Se não houver água, ela definha e desaparece, certo? Vai procurar outra forma de se manter. Então, o que é que nós fazemos? A minha opinião não é a opinião das pessoas de Catoé, certo? De algumas pessoas de Catoé. Eu prefiro não alimentar as minhas abelhas, certo? Eu prefiro colocá-las numa região mais próxima da água, porque nas propriedades que a gente tem acesso, tem açudes. Então eu não quero aumentar a minha geração de mel através de uma alimentação forçada. Eu não quero fazer isso. Porquê? Porque a região onde a gente tem a fazenda, apesar de ser Alto Sertão, é uma região que tem açudes próximas, então vai ter sempre água. O açude nunca pode acontecer, já aconteceu 2 vezes em 150 anos, o açude secou, mas é altamente improvável. Então eu tenho muito cuidado em eu escolho muito bem onde estão as minhas colmeias para não fazer alimentação artificial, mas eu também não tiro mel sempre. Eu, quando sei que vai entrar uma época de seca, eu não estresso as abelhas. Eu só tiro mel 1 ou 2 vezes por ano, às vezes uma só, uma grande safra. Existem várias safras. Lá no sertão a gente faz a safra e a safrinha. Geralmente eu preservo. Tiro a safra e a safrinha... eu colho. E a safrinha eu deixo para as abelhas. Porquê? Porque quando for época de seca, se elas não tiverem mel, elas não se alimentam. Aí elas definham e morrem. Então eu prefiro tirar só uma. Né? Então a gente pode também estar alimentando. Isso provavelmente vai afetar também na qualidade do mel, né? Claro. Então, muito bacana isso, né? Inclusive porque até há uma questão comercial da coisa. Porque o mel, quando a gente vai ao supermercado, o mel é tudo a mesma cor. Amarelo, dourado, não sei o quê. Até porque as grandes indústrias elas fazem um blend com esse mel. Exatamente. Eles acabam por misturar as colheitas do mel, que têm tonalidades diferentes, mas eu, lá na fazenda, se eu quiser tirar mel, eu vou tirar 4 mels de cores diferentes. Eu vou tirar o mel verde, que é o mel da ticica, o mel de juazeiro, que é marrom, um mel de alfazema brava e um outro mel, agora não me recordo da florada. Então é um amarelo, um verde, um cinza e um avermelhado. Só me interrompendo para o pessoal de casa entender mais ou menos o que a gente está falando.
é que isso são as variedades de flores que essas Exatamente. caixas estão, os locais. Então, como ele falou, cada caixa tem uma vegetação diferente, então esse mel vai de acordo com a florada que está sendo daquela Seria vegetação. algaroba essa outra ou não? Não me recordo não agora não. Talvez. É Jurema. É Jurema. Jurema tem Então, mais na realidade o que acontece? Quando muda a florada, muda a cor do mel. Só que quando você vê, apesar de você ver um mel mais escuro, que é o mel mais ferroso, mais nutritivo, não sei o quê, as pessoas não gostam. As pessoas estão habituadas a ver aquele mel dourado, com a abelhinha amarela Eu e preta. não sabia disso aí, que esse mel mais escuro ele é mais nutritivo. É mais ferroso. Inclusive é mais denso. Isso quando a gente fala de apis, né? Exatamente. Porque se a gente vê as abelhas nativas, a gente tem um mel muito clarinho. Muito né? clarinho, Quase muito que fino. líquido. Exatamente. Só para ter uma ideia, um litro de mel equivale a... Perdão, ao contrário. Um litro de mel equivale a 1,4 kg de mel. Em apis. Mas quando é o inverso, quando é para abelhas nativas, chega a ser 1 litro de mel é 0,7 kg. Ou seja, é muito Olha a mais diferença leve. de densidade do mel. Muito É diferente. tanto que tem muita gente que acha que o mel tá ficando velho quando aquela frutose ela começa a engrossar aqui embaixo, mas nada mais é que a questão de temperatura que faz aquilo ali. Exatamente. As pessoas acham que é estragado. Pensa que está estragado, mas é só levar, pelo que eu vi em banho-maria, 35 graus, que volta aquela mesma... Exatamente. A indústria, os grandes produtores, eles acabam por fazer esse cozimento do mel para garantir que isso, para ganhar mais tempo de prateleira. Eu prefiro não fazer, certo? Como eu tenho uma produção relativamente pequena, certo? Eu prefiro, quando eu sei que o mel vai ficar açucarado, certo? A frutose vai se concentrando, eu prefiro não disponibilizar esse mel, certo? Ou seja, o meu tempo de prateleira acaba por ser muito pouco, porque eu prefiro que a pessoa tenha a sensação que está comprando um mel novo do que está achando o mel... Eu dei uma olhada no Instagram de vocês, é orgânico, né? É porque lá na fazenda a certificação orgânica é meio polêmica, não é? Lá na fazenda só tem painel solar, rocha e abelha. Não tem mais nada. Não tem. Aí eu fui curioso. Se alimentasse artificialmente já não era orgânico. Por isso esse Entendeu? Aí tem uma outra curiosidade também. Pronto, uma caixa de jandaíra lá em Catolé do Rocha. Outra aqui no litoral. A qualidade do mel. Totalmente diferente. Mesma? Totalmente A diferente. vegetação. É a vegetação. O que faz o mel ser diferente não é a abelha, é a flor, é o néctar. Então não Entendeu? posso vender um mel como tipo, esse aqui é mel de jandaíra, porque não necessariamente vai ser um mel de jandaíra. Por exemplo, eu tenho caixas em Catolé e caixas lá no sítio. São totalmente diferentes, porque a vegetação é diferente. O sítio seria onde? O sítio é lá em Catoé, mas é 16 km. Ou seja, só 16 km Já muda totalmente. já muda. É até a Entendeu? questão do clima, quer dizer, a planta, a nutrição que a planta está tendo, então a questão do pólen que ela vai produzir. Isso é muito legal, pô. Vai Porque, ser muito na verdade, diferente. Não tem um É muito padrão, se diferente. você for Não. ver direitinho, né? Não. É igual a gente fala muito das cachaças. Assim, tem muitas cachaças aí, a gente sabe, na Paraíba, e cada uma tem seu gosto peculiar, né? Sua acidez. É o que eles falam muito do terroir, né? É, exatamente, é o São terroir. as características daquele meio ambiente, eles imprimem no produto umas características organolépticas únicas. Então você pode tirar aquela mesma caixa de abelha e levar para outra cidade, que ela vai ter outro mel, outra qualidade, Exatamente. outro sabor, outro aroma. Eu fiz um curso recentemente, agora de NCR, e o meu parceiro, ele é produtor de café. E ele estava entrando na abelha justamente para aproveitar a florada do café. Exatamente. Porque E o deve sabor... dar um mel bem escuro. né? Isso, não sei a cor do mel. É mais mas escuro. ele disse que o sabor é um sabor de um mel totalmente diferente. Totalmente. Inclusive, existe uma produção de mel, uma produção de café, é uma empresa de São Paulo, que ela é uma marca chamada Crio Café, que ela tem um lote específico de mel. De mel e de café. E ele falou no curso, ó, gente, se vocês não provarem, se chegar na pradeira, prove o mel da flor do café, que vocês vão ver que é totalmente diferente de um mel que você já provou. Você vê que em alguns mercados mais exigentes, a gente tem até a descrição das floradas nesses produtos, né? Quando você vai comprar o mel, ele mostra de onde é florado. E aqui a gente ainda não tem esse costume, apesar de que vocês já estão fazendo algo assim, né? A gente seleciona em função dos meses, porque
como é que a gente faz? Enquanto o mel vem das flores, por assim dizer, e tem uma florada específica durante alguns meses, a gente consegue separar. Mas, por exemplo, no sudoeste, no sul, fundamentalmente, existe o mel do laranjeira, o mel do eucalipto, porque as colmeias estão inseridas naquela região onde tem aquilo. Lá na fazenda é mel silvestre. Os italianos não têm. Inclusive, não sei se você sabia, mas sabe como é que se diz silvestre em italiano? Mel silvestre em italiano? Não. Mel de 1000 flores. Porque ninguém consegue controlar. Mel de fiore. Então, porque não existe essa história de conseguir separar o mel. Agora, há pessoas que preferem um mel de eucalipto, porque tem mais... Mas às vezes ele está dentro de uma fazenda e tem 5 mil hectares de eucalipto, né? Não vai ter outra coisa para tem pouca opção, né? Mas a abelha tem pouca opção. E já é assim, proporcional, como esse exemplo do café. Ele fez proporcional o café, proposital. Por quê? Porque ele queria extrair e sabe que tem um valor agregado. Claro. Até mesmo, por exemplo, há um amigo meu, lá em Campina Grande, que ele tem uma plantação de maracujás. E eu quero que na época de maracujás a gente leva umas caixas para lá. Até porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não. No Brasil é ao contrário. Nos Estados Unidos como é que funciona? Existem duas formas de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro com mel. Uma delas... E isso na Rotten também. No Rotten. Uma delas é colher o mel. Outras é alugar as colmeias para aumentar a produção das flores. Por exemplo, nos Estados Unidos é das amêndoas. Aqui no Brasil. No sul. No sul, o pessoal aluga. Exatamente. Aqui não. No Nordeste funciona como? A pessoa, o produtor de mel, paga 10% do que gera mel naquela plantação de melancia. Por exemplo, isso existe na Serra do Araripe, lá no Ceará. A pessoa faz o seguinte: o produtor de mel diz, olha, eu posso deixar as minhas caixas aí? Ele diz, pode, mas paga 10%. Então, é exatamente o contrário. E a gente tem plantas como o maracujá pitá, que tem seus horários de abertura da flor, necessita. Tem que ser agora, né? O maracujá, se você não tiver ali o mangangá, as próprias abelhas, você vai ter que fazer uma polinização artificial, né? Exatamente. E o mão de obra é caro. Eu queria fazer uma pergunta, também um negócio mais técnico e de curiosidade mesmo. Só para responder. O papo tá muito bacana. Até mesmo para quem está assistindo. Chegaram as africanas, tem as europeias, tem as nativas. Eu queria que tu falasse um pouquinho as qualidades e os defeitos de cada uma. Pronto. Então, vamos lá. As abelhas europeias, quando... Vamos lá voltar há 500 anos atrás. No Brasil, nas Américas, foi quando os portugueses vieram para as Américas, foi que eles tiveram contato. Quase. Há 500 anos atrás. A única forma de adoçar os alimentos era com mel. E quando eles chegaram ao Brasil, eles não conheciam açúcar. E as abelhas que eles encontraram nas florestas eram umas produções mínimas. Tipo, eram umas colóniazinhas inseridas nos tocos. Não havia manejo de abelhas, os índios, a comunicação era de certa forma difícil, então não havia esse contacto com a população sobre o mel. Então eles trouxeram essas caixas de abelhas, as abelhas agora são conhecidas como as italianas, por isso é que o pessoal diz mel de italianinha, porque as caixas que vieram de Portugal para o Brasil naquela época eram abelhas que eram manejadas pelos italianos. Então chama-se mel de italianinho porque as caixas que vieram eram de abelhas que teoricamente eram italianas, certo? Só que o que acontece? Quando elas vieram para o Brasil, para a parte do Nordeste, as abelhas começaram a sofrer muito com o clima. Lá é um clima temperado, mediterrâneo, enfim, temperaturas mais moderadas. E aqui no Sertão e no Nordeste há momentos críticos, né? Até Rio, 40 graus é comum, né? No verão. Então as abelhas começaram a definhar. Então o que é que os colonizadores naquela época fizeram? Eles trouxeram as abelhas mais resistentes. Que são as africanas. Teoricamente teriam uma temperatura mais adaptada, mais próxima às nossas. No mesmo paralelo, eram no mesmo paralelo, por assim dizer, então elas teoricamente davam certo ali, dariam certo aqui. Trouxeram essas que acabaram por se cruzar com as abelhas italianas, as abelhas europeias, e ficaram uma espécie mais resistente. Legal. Certo? E menos agressiva, né? Menos agressiva, mas consequentemente menos produtivas. Então, no caso, seria um híbrido, uma nova geração.
Inclusive, existe uma corrente que são as abelhas F0, F1 e F2, que é um conceito... Tá quase colocar papel de documentação. Mas e só para ter uma ideia, é um negócio... Vou vender rainha, existe isso? Existe, claro. Existe a comercialização muito, né? Muito. E o que acontece? As abelhas, atualmente, que existem no Brasil, a apis, elas são muito agressivas. Então criam essa rejeição, como você falou. Não é porque as pessoas têm medo. Essa conversa, certo? eu tô precisando tomar um anti-alérgico. Então existe essa rejeição. Então existe uma linha de estratégia, uma linha de pensamento, que é: vamos reintroduzir as abelhas africanas, italianas de novo, as abelhas europeias de novo, que são mais brandas e mais produtivas, para aumentar a produção do mel. Porquê? Sobretudo agora, com esta confusão do Putin e da Ucrânia, o país maior produtor de mel é a Ucrânia. Eu não sabia. Aí o que sobrou para quem? Para o Brasil. Porquê? Como sempre, né? Tudo sobra pra gente aqui. A parte boa. Então o Brasil tem um mercado aí gigante agora, porque o mel que chegava nos Estados Unidos e na Europa era de certa forma mal visto quando era mel vindo da Ásia, da China, certo? Então existe um embargo a mel chinês, certo? Então começou a vir... Um histórico de falsificação. a gente sabe, né, com xarope de arroz e aquelas coisas. Aí começaram a importar mel da Ucrânia, mas a Ucrânia hoje está lutando por sobreviver. Então existe o mel do Brasil, que teoricamente é mais puro, certo? É inclusive vendido como mel orgânico. E então esse mel está se abrindo um mercado imenso nos Estados Unidos e na Europa com mel O bom. nosso sabor, provavelmente, não é puxando sardinha, mas provavelmente pela nossa vegetação, É mais puro. pela nossa agricultura, a gente tem um sabor de mel, O deve ter uma estado que tem mais diversificação. produtor sabe? Ó, atualmente, o estado que mais produz mel... Vamos lá. O estado que mais comercializa mel é o Piauí, certo? Porque existem, inclusive, uns incentivos financeiros, fiscais e tal. Inclusive tem mel daqui da Paraíba que vai pro Piauí e sai com o mel. Foi exatamente aí que eu quis intervir, certo? É exatamente nesse modelo aí que eu estou querendo intervir. Porque esse mel sai da Paraíba, é vendido para atravessadores ao Piauí, do Piauí vai para São Paulo, para Minas, é vendido para a Argentina e chega nos Estados Unidos com mel argentino. É fogo, né? Aí é criminoso, né? Então, E isso já é um mal do brasileiro, eu falo isso pela nossa região, por outras culturas como a mandioca. Só um parênteses, a gente produz aqui, mas a gente compra farinha de outro estado, que é produzido com a nossa mandioca. Muito bacana isso, o Nordeste, né? Ser um dos nomes lembrados das abelhas. E é por isso também que eu apostei tanto nessa história do mel, porque o mel é um produto muito nobre, certo? Sendo que eu acabei por criar uma poesia à volta disso. Porque num estado pobre, que tem numa área altamente fragilizada, que é o sertão de Catoé da Rocha, para além de Catoé da Rocha, é num sítio a 16 km, a gente é mais para dentro, com menos acesso a recursos que as grandes capitais, certo? Aí eu acabei por criar um romance à volta disso. Então eu criei uma economia solidária e circular. Então, economia solidária é um conceito económico que diz o seguinte: se a riqueza que for gerada naquela região for consumida naquela região, aquela região tende a ficar mais rica. Um conceito simples, não é? Simples, mas que muitas vezes não é esquecido, não é? O pessoal ganha dinheiro lá, mas vai gastar em outro lugar, não é? É muito comum o pessoal, quando tem uma graninha, vai para Miami, né? Para fora. Mas há aqui lugares bacanas aqui. Então, o que é que eu pensei? Disse, toda a minha produção de Catoé da Rocha eu vou promover através de Catoé da Rocha, mas todos os insumos são da região. Então, o cara que faz as caixas é de Catoé da Rocha. O cara que bota o arame é de Catoé da Rocha. O cara que faz a moação da cera é de Catoé da Rocha. O cara que faz as caixas de papelão em que eu vendo, em que eu shippo os meus produtos, é de Catoé da Rocha. Então você vai fortalecendo os agentes económicos. E circular, porquê? Uma economia circular é aquela em que você usa todos os produtos e subprodutos de um produto inicial. Então, quando você tem o mel, você, para poder colher o mel, você acaba por aproveitar aquela cera, certo? Mas você também pode tirar o pólen, pode também tirar o própolis. Então eu fiz uma série de produtos à volta
aproveitando todos os recursos que vêm da colmeia. Até um respeito com a colónia que está trabalhando connosco, não é? É o mesmo conceito hoje da produção de carne, por exemplo, né? Nós de tail, ser usado o fio é um rabo. Exatamente. E é uma coisa interessante, inclusive você vai dar uma palestra sobre isso, né? Dia 28 no AgroPack. Nós já falamos sobre esse evento aqui, depois a gente fala de novo. E foi, de uma certa forma, uma inovação para Paraíba. Quando eu comecei a ver vocês anunciarem lá, por exemplo, as velas feitas da cera do mel, de abelha. Então, assim, para mim, eu nunca tinha visto. Uma que não é um mercado que eu conheço profundamente, mas eu nunca tinha visto e são produtos feitos aqui. Feito lá. Feito lá. Entendeu? Por Rita e enfim. Além de ser um produto da região, ser um produto de extremo bom gosto e qualidade, ele é um produto altamente de valor agregado a ele. Exatamente. Então, assim, por que outras pessoas não poderiam ter fazendo isso também, né? Não é nada fora do comum, não é nada que nunca ninguém fez antes, mas é algo que você viu ali uma oportunidade de aproveitar tudo que você tinha na mão e oferecer um produto novo. Exatamente. A sacada é essa mesmo, ou seja, ter esse respeito pelo produto em si. No caso hoje, você produz o mel, o próprio, cera, e mais alguns outros produtos? Sim. Eu produzo as velas artesanais, os sabonetes, a cerveja, através de uma parceria com a Via Brauer. Essa Vibra aqui, né? Nossa vizinha aqui. Exatamente, a Via Brauer. Vai gravar com a gente aqui depois desse episódio. Vamos falar com o Chiquinho. Doido para provar uma cerveja com gosto de mel. Inclusive, essa cerveja, a Via Brauer, eu enchi o saco lá do pessoal da Via Brauer para fazer uma cerveja de mel. Que existe uma cerveja de mel famosa, que é Colorado, que é a Ápia, não é? Muito boa, por sinal, também. Ótima. Mas a minha, nossa... Eu nunca vi a sua ainda. Então, essa cerveja que nós fizemos, é uma collab com a Via Brauer, é uma colaboração em que a gente dá o nosso mel, fornece o nosso mel, a gente com um acerto financeiro, mas a gente fornece o nosso mel, é adicionado gengibre e é feita uma cerveja totalmente artesanal, made in Paraíba. E a gente concorreu pela primeira vez ao maior concurso de cervejas artesanais da América Latina, que é em Blumenau, e ganhamos com uma segunda melhor cerveja artesanal. Caramba! Ou seja, é sensacional. Há 2 anos não havia uma cerveja com mel. Existe a ápia, mas é outro tipo de mel, não é o mel de apis melífera, do nosso mel É comum. outro tipo de cerveja também, né? Uma commodity, é uma cerveja de grandes indústrias. É industrial, não é uma cerveja artesanal. Exato. Então foi uma pedrada no charco essa história da cerveja. A gente fala de cerveja, eu estou tentando lembrar o nome daquela bebida, desde o tempo medieval. Hidromel. O O hidromel foi a primeira bebida fermentada do mundo, certo? Nós fizemos alguns testes, existem inclusive alguns produtores aqui em João Pessoa fazendo algum hidromel, com alguma qualidade, só que o hidromel ainda é uma bebida de muito nicho, certo? A pessoa conhece, mas já ouviu falar, mas nunca provou. Eu mesmo nunca ouvi falar de hidromel. Você nunca assistiu O Senhor dos Anéis? Nunca assistiu o filme medieval, porque assim... Não, hidromel eu assisti o primeiro episódio, não sei se... Asterix e Obelix? Isso. Não. Robin Hood. Exatamente, mas tudo isso é com essa bebida fermentada. Isso, fermentado. Por isso que eu perguntei assim, porque eu sabia. Eu não assim, conheço, nunca provei. Também. E nem sei se vende por aqui. Por isso que eu vi onde ele vai chegar. Vende. Inclusive há um amigo meu, é um hidromel chamado Hidromel Ragnarok. Não é essa história dos vikings e tal, mas foi a primeira bebida fermentada do mundo, certo? E é mais um exemplo da aplicação. Aqui da Paraíba? Aqui de João Pessoa. Que legal. Pode ser mais um pra gente convidar pra provar. É uma produção artesanal, enfim, essa história ainda não está, de certa forma, ainda não é muito valorizada, porque é um produto de nicho, mas para os curiosos vale a pena. Não, mas pra gente provar, mostrar, porque assim, eu tenho curiosidade, porque a gente vê todo o filme medieval que a gente assiste, fala do hidromel. Acaba por ser quase uma cerveja, mas sem um amargor do lúpulo. É mais ou menos a mesma coisa, Uma entendeu? cerveja mais adocicada. Exatamente. E quando a gente fala de mel também, a gente falou de cerveja, a gente falou de vela, falou de sabonete. O que acaba entrando muito no sabonete também, mas entra muito na indústria cosmética, né? Então hoje o mel ele é altamente valorizado na indústria cosmética. O mel e o própolis. É outro mercado. Inclusive, vou aqui liberar em primeira mão, se não for permitido, depois vou ser cortado, mas eu estou fazendo uma sociedade, uma colaboração com uma atriz da Globo, da Paraíba, chamada Maiana Naiva.
em que vai haver uma linha de dermocosméticos Maiana by Miel. Então, estão todos os produtos em Catoé da Rocha, certo? Em que a gente vai ter um creme de mãos feito com os produtos de manteiga com vitamina D, vitamina E e própolis, certo? Vai ter produtos com mel, vai ter as velas artesanais com a cera da abelha e tudo lá em Catoé da Rocha. E é um produto que a gente quer chegar no Brasil todo. É um produto dermocosmético com produtos de Catoé da Rocha. Só que em vez de a gente pensar em vender um mel para o atacado, que vai ser vendido para o Piauí, que vai ser passado para São Paulo, para ser para a Argentina, para chegar nos Estados Unidos, beneficiando aqui. eu beneficio aqui, entendeu? A riqueza fica aqui, a geração de renda fica aqui. E todas as pessoas que trabalham comigo lá em Catoé da Rocha são de Catoé da Rocha, lá dos sítiozinhos à volta, me ajudam, não sei o quê. Por exemplo, eu quis fazer uma vela, mas eu queria fazer um pacote, um packaging especial. Aí uma vez, quando eu fui de Catoé da Rocha para uma cidade próxima, eu reparei que à beira da estrada havia algodão caído na estrada. E eu não sabia a história do algodão. Mas o algodão, no passado, no sertão, foi a grande fonte de renda. Certo? Entretanto, houve aquela praga, acabou por dizimar, mas existem ainda alguns pontos de mata brava em que existe algodão colorido na beira da estrada. Então, há algumas pessoas lá em Catoé da Rocha têm a missão que quando encontram algodão, eles juntam e me vendem. Existe uma troca comercial, ou seja, eu pago em função desse algodão totalmente puro, in natura. Às vezes não está limpo, não é? É uma questão de natureza, mas é uma coisa engraçada que a pessoa acha que já não existe algodão, mas existe ainda algodão, permanece. E está voltando, inclusive, a região de Sousa está voltando a produzir algodão. A região ali de Ingá. Vai ter um dia de campo agora. Dia 12, né, vai ter um dia de campo do algodão orgânico em Ingá. Inclusive, recentemente a gente gravou um episódio aqui sobre produção orgânica. E o técnico que veio gravar com a gente, ele é um dos responsáveis pela produção de algodão orgânico em Ingá. Se eu não me engano, eles já estão com 40 hectares. Acho que estava chegando, a projeção era para 100, salvo chegar a 100 hectares de algodão orgânico e é todo comercializado para a Europa. Então... E mais, se você reparar, é um produto que às vezes a gente não dá tanto valor, porque está à porta de casa, é comum isso acontecer. E quando os de fora vêm, a gente diz, olha, afinal a gente tem aqui um tesouro e não sabe. É mais ou menos isso. Santo de casa não faz milagre. É sempre assim, no mundo inteiro, é exatamente assim. A sacada é você conseguir enxergar uma oportunidade e criar uma estratégia para valorizar aquele produto. Que aí você, por exemplo, lá em Catoé da Rocha, é a cidade que mais vende bonés, que mais faz bonés. Que eu saiba, existem 4 fábricas de bonés. Não sabia, pensei que era Caicó. É próximo, inclusive, de Catoé, mas a cidade que mais faz bonés é Catoé da Rocha. Eu conheço 4 fábricas lá. A gente fez uns bonés da Miel e eu fiz uns bonés com a cor da Miel, azul e branco. Aí a Rita, que trabalha comigo, disse, não, eu quero um boné, mas eu quero um boné branco. Ou seja, a pessoa queria fazer um boné para ela, para dizer que trabalha com a Miel, entendeu? Mas queria um branco, tá certo? Falando em boné, João, chega pra cá os nossos novos bonés. Chegaram alguns, Gonçalo, a gente já queria te presentear com esse aqui. Por enquanto é só para os convidados que vêm gravar. Uma coisa boa. Logo vai ser disponibilidade, porque onde a gente já foi, todo mundo, cadê o boné? Cadê o boné? Não, por enquanto é só para quem está indo gravar com a gente. Privilégio. Logo, esse aqui é seu. Muito obrigado. Esse aqui não veio de Catolé, veio ali de Rio Grande do Norte, mas é bem pertinho. Mas é muito bonito, ó. Mas já tenho certeza que ele vai fazer o patrocínio da Miel, vai ser feito... Certamente. A gente faz lá, Certamente. Mas é muito bacana esse conceito de economia circular, porque a gente sabe que os nossos agricultores e produtores rurais por muito tempo foram muito explorados. Exato. Essa é uma realidade. E ainda são. Claro que hoje está mais fácil ou menos difícil a gente fazer uma venda direta, o produtor ali na sua propriedade começar a atribuir algum certo valor naquele produto e não mais vender como uma commodity ou um produto bruto, ele consegue transformar. A gente vê isso acontecendo muito em leite, que hoje a gente já tem queijos de excelente qualidade no estado. O próprio mel, a própria mandioca que Gilson falou, hoje então a gente já tem algumas farinhas, algumas farofas, algumas marcas investindo, a goma, o biscoito.
Eu acredito, como a gente fala muito aqui de gestão, quase todos os episódios a gente traz um pouco mais para esse lado administrativo da propriedade rural, porque, querendo ou não, uma propriedade rural, por mais que a gente ame uma fazenda, por mais que a gente ame aquela produção, ela precisa nos dar alguma. Claro. É um negócio. É um negócio. E uma das formas da gente agregar valor ao nosso produto é esse beneficiamento, nem que seja um beneficiamento mínimo, um mínimo processamento a ele. Um tratamento. Qualquer tratamento. Qualquer. E isso que você faz é um exemplo de que dá para fazer. Não é porque Catolé do Rocha é uma cidade a 400 quilômetros de João Pessoa, uma cidade pequena. Exato. É uma cidade ali que não tem nenhum grande polo próximo dela. Tem 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. E aí você vê que tem uma empresa igual a Bielo e outras também, né, que estão surgindo, que você tem um beneficiamento do produto, você tem a criação de produtos novos. E isso valoriza não só a Paraíba, mas como eu acredito que traz um elevado de autoestima para aquelas pessoas que estão envolvidas no negócio, né? Exatamente. É porque as pessoas acabam por... Ninguém gosta de coisa feia. Todo mundo tem mais renda ou menos renda, todo mundo gosta de coisa boa, produto bom, certo? Então, quando você vê alguma coisa com bom gosto, com qualidade, com reputação, sendo admirada, as pessoas querem fazer parte desse negócio. Então, é muito bom, na minha opinião, quando as pessoas vêm ter comigo e dizem eu já ouvi falar da Miel, como é que eu faço para trabalhar lá? Como é que eu posso entrar aí para... O que é que eu posso fornecer? Porque você vai criando lá um ecossistema que as pessoas ficam orgulhosas de trabalhar lá, certo? Porque aquilo acaba por ser uma economia sustentável, porque eu acabo por comprar todos os insumos na região, então a comunidade cresce, a comunidade envolvente, né? Cresce connosco. E aí a gente consegue criar produtos de valor agregado. Por exemplo, as velas. As velas surgiu da seguinte maneira. Quando existe um bom manejo das colmeias, você vai colher o mel e sobra a cera. Muitas vezes os produtores, com poucos recursos e talvez com pouca instrução também, com fracas técnicas de manejo, eles usam a cera até a cera ficar preta. Quando a cera começa a ficar mais escura, o mel começa a ficar meio contaminado. Porquê? Porque tudo é um método. Quando você abre uma caixa de abelhas, as abelhas estão bravas. Você está invadindo a propriedade delas. Então você vai com o fumigador. Porque o fumigador acaba por as amansar ou as inebriar. O fumigador é aquela fumaça. Aquela fumaçazinha. Aquele fumigador, assim. Então, você deposita... Só que quando você não faz o manejo da cera, aquela cera vai ficar contaminada. Não sei quantas vezes você vai lavar com aquela fumaça. Vai ficar de fumar. Certo? Então, isso acaba por não haver esse manejo. Então, eu tinha o cuidado de quando eu fazia o manejo das minhas colmeias, apesar de, teoricamente, eles diziam, este cara é doido, este português não faz conta, não, porque eu queria que o mel fosse a melhor qualidade, porque é o seguinte, é o mel que eu consumo em casa, é o mel que eu dou para a minha esposa, é o mel que eu dou para os meus filhos, é o mel que eu alimento a minha família, então eu não quero qualquer mel, eu quero o melhor mel possível. Então eu tinha o cuidado de trocar aquela cera, aí eu filtrava a cera, e aí eu percebi que ou eu vendo a cera para alveolar e colocar de novo na colmeia, ou então eu posso fazer uma vela de cera de abelha, certo? Que inclusive as primeiras velas que existem foram de cera de abelha. E aí eu contratei uma empresa no Sul, que é uma empresa que faz perfumes, que é a Volmans. Essa empresa é a empresa que faz os perfumes da Boticário, da Occitane e da Miel. Aí eu cheguei ao pé da Volmans e disse, olha, Volmans, bati na porta e disse, Volmans, é o seguinte, tenho um negócio lá, eu sou bem pequenininho, mas eu quero que você crie 3 fragrâncias só para mim, só para a Miel. Aí eu expliquei como é que eram as floradas, tirei fotos da região, mostrei a localização geográfica, contei a história, disse o que é que eu gostava, enfim, fiz diversas conversas com eles. Aí eles criaram 3 perfumes para nós, 3 fragrâncias, que a gente adiciona nas velas. Então as nossas velas da Miel são velas aromáticas. Todas elas são 3 identidades distintas, inclusive com nomes diferentes. É otimismo, gentileza e afeto. Porque é aquilo que é realmente, na minha opinião, é aquilo que é mais importante na nossa vida. Então são 3 velas com 3 nomes distintos,
Tem pirâmides olfativas complexas, tem 12 a 15 ingredientes nos perfumes, mas você vai ter um produto totalmente valorizado e que está nos escritores mais bacanas em São Paulo, um produto de Catoé da Rocha. Nem sempre, por ser de uma região mais pobre ou teoricamente menos evoluída, tem que ser feio, tem que ser sem mau gosto. Se a gente valorizar, você consegue botar nos melhores lugares. E hoje, Gonçalo, só aproveitando que você falou de São Paulo aí, esses produtos seus, entre mel, sabonete, velas, própolis, você tem a verde e a vermelha? Eu tenho a verde, certo? A vermelha eu não tenho, porque lá na região Não tem mangue? Não tem mangue, certo? Mas eu comecei um negócio esta semana, porque esse negócio do própolis é um negócio muito valorizado, mas ainda mas com poucas técnicas de manejo ainda no Nordeste. Então a gente vai lançar uma própolis em cápsula. Ou seja, a gente vai pegar a nossa própolis de Catoé da Rocha, vai enviar para o Sudoeste, vai para a indústria farmacêutica e com todos os padrões de segurança vão ser criadas cápsulas de própolis para começar a tornar um hábito. Porque é o seguinte, lá em casa eu tenho o hábito todo dia eu tomar um shotzinho de própolis, mel, cúrcuma e pimenta. Mas eu sou um cara tão envolvido nesse negócio, certo? Muitas vezes eu tomo todo dia. Mas a maior parte das pessoas nunca conhece própolis, depois está no corre-corre do dia-a-dia, não vai fazer esse shotzinho, então a gente vai criando essa cápsula de própolis verde, vermelho e esse shot, em que vai ser em forma de uma cápsula, para a pessoa poder fazer parte do ritual diário, entendeu? Eu deixo, inclusive, o vidrinho de própolis do lado do meu bebedouro. Então, logo cedo, quando eu vou tomar água, eu já pingo as gotinhas ali. Eu acho que é interessante até mesmo para incentivar até mesmo o consumo e tudo mais. A gente sabe que tem uma certa resistência. O própolis. Exatamente. A parte, eu digo assim, os benefícios que ela traz assim. Por exemplo... O que é o própolis, não? O que é o própolis? O própolis vem do latim, certo? E quer dizer defesa da casa. O que é que as abelhas fazem? A caixa de abelhas é uma caixa simples, certo? Sei lá, 30 por 30 mais ou menos, certo? Com os quadros. E o que acontece? Elas ficam no mato, dia e noite, calor, frio, sol, chuva. Então, o que é que elas fazem? Se uma abelha adoecer, mata a colónia, que são 150 mil, certo? Então elas acabam por criar uma resina, chamada própolis, em que elas vedam toda a caixa onde tem aberturas de luz, que é para evitar que entrem invasores, certo? Aí isso acaba por ser, ao mesmo tempo, uma defesa e uma proteção. Uma defesa porque impede que entrem invasores. Uma proteção porque aquela resina acaba por ter uma substância bacteriológica que inibe a contaminação. Então essa própolis, se for devidamente manejada, ela vai transmitir esse benefício, esse boost da imunidade para as pessoas. Por isso é que a pessoa deve consumir todo dia própolis, umas gotinhas de própolis. Há própolis alcoólica, há própolis aquoso, existem várias formas de tomar o própolis, mas a grande vantagem é que é um produto altamente natural, certo? E dá um boost da imunidade. Inclusive existem diversos estudos nos Estados Unidos em que falam sobre a importância do própolis em relação com o coronavírus, certo? Com o Covid. E inclusive esse próprio preço elevado do própolis, essa valorização, vai dessa produção baixa dela, né? Porque se a casa da abelha e a caixa estiver toda ok, ela não vai produzir própolis, não é verdade? Exatamente. E se eu não me engano, tem até uma técnica que vão tirando algumas lasquinhas. É isso mesmo, as lâminas. Abrindo os buraquinhos na casa da abelha para você preencher de própolis. Para ela preencher. Mas só para ter uma ideia, olha como o negócio do própolis ainda está pouco descoberto no Brasil. Uma colmeia bem manejada, ela consegue fazer em média 150 gramas de própolis a cada 2 meses. Certo? É muito pouco, né? Só que o quilo da própolis bruta, verde, custa R$600. E a vermelha custa 2.000. Quantos quilos de mel é que você vai ter que vender para atingir o própolis? É verdade. Entendeu? Vendo por esse lado. O problema é que é muito pouco, mas é muito valorizado. Quem é que valoriza muito a própolis? Os orientais. O maior consumidor de própolis do mundo é o Japão.
E o Japão é pequeno, certo? Mas eles perceberam a utilidade. Desde a década de 60 usam a própolis verde e agora os Estados Unidos, desde 2010, começam a utilizar o própolis vermelho. Inclusive, a maior produtora de própolis vermelho no Brasil é de uma empresa de Alagoas chamada Ouro Vermelho. Porque na realidade aquilo é um ouro danado. Porque o quilo, R$2.000. É verdade. Entendeu? E o própolis vermelho ele só é produzido em regiões de mangue. Exatamente. Porque a árvore que é utilizada para as flores e a cerca é o rabo de bugio. Exatamente. A própolis verde, o maior... Porque eu acompanhei um projeto há uns 5 anos atrás. Foi quando eu visitei o apiário e eu fiquei morrendo de medo. E ele era um produtor de própolis vermelho aqui, indo ali para Jacumã. Sim, exatamente. Porque a gente tem uma zona de manga aqui muito grande, se você parar. Pois é, mas é que lá na fazenda não tem manga. Rocha, né? Entendeu? Eu falo para aqui. Sim, mas aqui tem muito. Inclusive existem algumas fazendas que já estão fazendo própolis vermelho no Rio Grande do Norte. Mas o mais famoso hoje é de Alagoas, por causa desse rabo de bugio, e a própolis verde começou a ser, não é criada, mas a ser preparada, as técnicas de manejo, lá em Minas Gerais, através de uma planta chamada alecrim do campo. Então esse alecrim do campo era a planta que mais estimulava a produção de própolis verde. E que houve esse mercado enorme no Japão e que agora as pessoas começam a ver. Mas as pessoas ainda conhecem muito o própolis, naquele extrato de própolis com romã, certo? Mas aquilo... Mas não... Agora me bateu uma curiosidade muito grande. Os produtos de vocês a gente pode encontrar aqui em João Pessoa, todo local, como é que tá? É isso que eu ia perguntar, inclusive, quando eu puxei a história de São Paulo, além daqui de Catolé do Rocha e da Paraíba, para onde que já estão os produtos de vocês? Como a gente pode comprar? Nós temos o nosso site, temos o nosso também o Instagram, mas nós temos também diversas lojas, empóriozinhos, em que nós colocamos os nossos produtos. A nossa produção não é muito grande, é um produto, por assim dizer, diferenciado, em que o pote é de vidro, com a tampa de alumínio, seguindo todos os protocolos, mas a gente já tem alguma produção. Existem diversas lojas em João Pessoa, diversas lojas em Recife, diversas lojas em Natal, em São Paulo, Rio de Janeiro. Muitas lojas a gente já tem, certo? Agora não é uma produção industrial, certo? É uma produção... Inclusive, em alguns pontos de venda da Mielo, vende chifre também. Exatamente. Não perdendo mexendo. Eu pegando esse gancho, o bordão do podcast. Já fazia tempo que eu não falava gancho aqui. Né? É muito interessante vocês falam do própolis, né? É isso, né? Exato. Agora, eu gostaria também de saber, para a gente incentivar, porque eu acho que é interessante isso passar para o público, porque a gente sabe que o consumo ainda é muito pouco do mel. O mel, hoje em dia, basicamente, está tratado como um medicamento. Menino, vai tomar mel com limão para passar de gripe. Na verdade, o mel... com pigarro... O mel não é remédio, né? O mel eu acho que é um alimento. Eu acho que acredito que deve ter também seus benefícios, né? Totalmente. O problema é que as pessoas geralmente acham que o mel, sobretudo aqui no Nordeste, é muito engraçado. Eu vivi na Alemanha e nesse período que eu estava na Alemanha, inclusive o meu irmão mora na Alemanha, há muito consumo de mel na granola, no iogurte. Diariamente. Diariamente. Adoçar os produtos, o leite com mel, o chá é adoçado na Inglaterra com mel, não com açúcar, é com mel, a maior parte das vezes. Só que aqui no Brasil é muito restrito a remédio ou com cachaça. Porque o nosso consumo da gente, a gente não consome, a gente não tem um hábito, eu acho. É por isso que é interessante a gente estar falando o benefício do mel para nós humanos, porque isso aí ajuda até mesmo as pessoas, até quem sabe tá consumindo isso diariamente. Né, João? É o seguinte, o mel é um produto calórico, certo? Mas é um produto natural. E acaba por não ter aquela dependência do açúcar. É um açúcar, de certa forma, natural. Certo? E do que é que vem aquele açúcar? Das plantas. Então, não vai dizer... Não, eu já ouvi aquela piada. Então, se o mel vem das plantas, o mel é salada. Não, calma, né? Menos, certo? O mel é um alimento calórico, mas é um alimento que faz muito bem à saúde, porque dá um boost na imunidade, é uma forma de adoçar saudável. Energia. O açúcar... Vitaminas, sim. Muitas vitaminas, inclusive... O açúcar só tem sacarose. Só... Não, mas a frutose ela tem várias vitaminas já. Exatamente, é mais completo e mais complexo, e você consegue adoçar, dar o mesmo nível de doçor um açúcar
com 1/4 do mel. Ou seja, você vai ingerir menos caloria. Porque apesar de o mel ser calórico, você vai ingerir menos caloria para adoçar um produto com mel do que com açúcar. Certo? E acaba por ser mais saboroso. O mel tem uma força, não é? O açúcar é só açúcar. Você o mel... falando nesse negócio, dependendo da flor, o Brix muda? Totalmente. Bateu essa curiosidade minha agora. Totalmente. Então muda tudo. Muda a quantidade desse dulçor, né? Claro. Essa quantidade de açúcar. Muda. Inclusive, por exemplo, aqui eu há pouco falei que existem os melos de 4 cores. Lá na fazenda a gente consegue pegar melos de 4 cores. Então vai haver um mel com amargor, que é o mel de Oiticica, que é um mel verde. Realmente é amargo. No final é doce no início, é uma coisa complexa, porque é doce no início, mas no final você sente um amargor, certo? É quase como se fosse uma experiência. E há pessoas que não gostam, mas eu conheço pessoas que só querem aquele mel, porque é um mel, este mel faz bem. Então é aquela história de mel é remédio. Né? Mas a imagem romântica do mel é que o mel vem daquela abelhinha amarela e preta e que o mel é todo dourado. Não é assim. O mel não é assim. Conseguir manter o padronizamento. Mas não foi como ele falou, o blend? O blend. As grandes indústrias elas fazem as misturas, Misturas até conseguir atingir o padrão. E para além disso, A coloração, beleza, é fácil até. Mas e o gosto? O gosto varia. Então existem, naquele episódio do Rotten Line no Netflix, você vê eu acho que é o maior produtor do Canadá ou dos Estados Unidos, em que o cara tem tambores e diz, não, agora vou pôr aqui 30% de mel canadense com 40% de mel argentino, que provavelmente era brasileiro, né? E mais não sei quanto mel da Ucrânia, porque são floradas diferentes. Então o cara acaba por ser quase um mixologista, o cara que vai criar um mel em função do seu gosto, certo? E também é uma questão de preço, porque o mel canadense deve ser mais caro que o mel ucraniano ou o mel argentino. Então é uma forma do cara conseguir chegar ao mercado com esses preços. Gonçalo, tá muito bacana essa conversa, muito. Mas a gente já está passando um pouco mais de 1 hora de podcast. Eu queria falar também da parte técnica, de como o produtor está curioso para começar a fazer a caixa. Acho que daria até um segundo episódio. Uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa. Falar só técnica, né? Não, porque o produtor às vezes está curioso. Achei interessante. Estou com vontade de começar a produzir. Como começar, né? Como começar, se tem tipo assim ambiente, se não tem, ou qualquer ambiente as abelhas se dão melhor. A variedade, não é variedade, é a espécie que melhor se adapta, é mais fácil desse manejo, né? Existem várias formas, certo? As abelhas apis, que são as abelhas mais famosas do mel, mais comuns do mel, elas são uma espécie de certa forma agressiva, então não pode ficar próximo da casa. Mas se a pessoa tiver um terreno isolado, a pessoa tiver uma área, souber fazer o manejo com cuidado, elas não vão atacar, certo? De vez em quando a gente vê aqueles ataques no meio da rua, de vez em quando as pessoas são atacadas, mas é porque alguma coisa mexeu no ambiente delas. Ou a caixa foi derrubada, ou houve uma migração, uma enxameação. Existem vários fatores que fazem com que haja essa perturbação da ordem, certo? Mas eu incentivo a produção de abelhas, sobretudo abelhas nativas, que estão em minoria, certo? E que muitas vezes é de valorizar, porque são abelhas que só existem no Brasil, só existem no Nordeste. Inclusive, eu há pouco ia falar, mas me esqueci. A abelha jandaíra, que é a abelha mais valorizada do Brasil, hoje o mel mais valorizado do Brasil. Jandaíra em tupi quer dizer rainha do sertão. Porque... Caramba, eu não sabia, velho. Entendeu? E você falando assim, até incentivando essa produção mais de abelhas nativas, até para aquele produtor que vai ter 1 caixa, 2 caixas, ele tem um valor agregado muito maior. Né? Então ele não vai ter uma grande quantidade de mel para vender vários quilos de mel para ele ter uma renda. Então o que ele venderia 10, 15 quilos de mel de apis, uma abelha nativa, às vezes ele vende 1 litro, 2 litros e tem esse mesmo valor. Exatamente. O mel de jandaíra, por exemplo, faz em média 1 litro de mel por ano. Só que esse mel custa R$400. Entendeu? Então o cara, a estrutura da colmeia é totalmente diferente. Em vez de ser em favo, é em vasinho, é uma estrutura diferente. As melíponas. Melíponas, exatamente. Com a seringa, né? Exatamente. Mas é um mel mais gostoso, mais
tranquilo de manejar, o cara Suave, acaba por a pessoa acaba por se habituar à rotina de todo dia, a pessoa vê com meia entrando e saindo da abelha. Ó, a gente só cometeu um erro aqui, velho. Tô falando de mel, devia dar vontade de provar esse mel todo dia. No próximo episódio eu trago. Pronto, no próximo episódio vamos falar só das técnicas e vamos provar mel. Traz um queijinho, lá dos produtores bons, de diversos tipos de mel. Vamos fazer uma mesa de queijo e prova. Gonçalo, então eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Eu acho que a gente aprendeu muito sobre mel. Você vai pro chão. É uma cultura que a gente não tem tanta proximidade. Tanto contato. A gente sabe da importância das abelhas, até pelo nosso trabalho como agrônomo, mas muitas vezes a parte de produção do mel e a criação das abelhas fica um pouco mais distante. Então trazer essa proximidade é muito importante. E trazer esse exemplo de vocês, de fato, de empresa, de economia, de sociedade que vocês querem implantar, a gente ficou muito satisfeito e agradece muito a sua presença. E o que a gente sempre pede para os nossos convidados e que a gente sempre explica, hoje majoritariamente nosso público são de estudantes, produtores rurais e técnicos profissionais da área. Então, se você puder, curiosos. Se você pudesse deixar um recado para esse pessoal sobre a produção de mel, sobre a criação de abelhas, o que você poderia falar para eles? Você pode olhar inclusive para aquela câmera aqui, ó. Certo. E falar diretamente. Então, apesar de ser pouco conhecido, o negócio do mel é um negócio rentável. A pessoa acha que só gado interessa, mas existem negócios agro que são rentáveis e são produtivos. A grande sacada é usar boas técnicas de manejo, enxergar novas oportunidades e ter um objetivo, certo? A pessoa às vezes produz sem pensar no futuro. Por exemplo, no caso do mel, você tem um cuidado com uma colónia que você, para além de alimentar a sua família e ao mesmo tempo gerar renda, você está fazendo bem para o ambiente. Porque essas abelhas, para além de gerarem mel, elas vão ajudar a polinizar as produções à volta, as produções agrícolas, os alimentos. Então você está fazendo bem 3 vezes. Você faz bem porque está criando um alimento saudável, você vai gerar renda e você faz bem à humanidade. Excelente. Muito bacana, né? Gostei demais desse podcast, gente. Justo tem que parar de tossir mais um pouco, viu? Para fumar, porque tá demais. O mel, realmente, a gente também tem que quebrar muitos paradigmas. Né? Hoje em dia, esse negocinho, esse podcast é mais uma informação para vocês. Uma informação para mostrar a questão nutricional, né? Eu achei bárbaro, achei massa, que você pode conseguir fazer até mesmo um cruzamento com as abelhas para ter melhores produtividades, né? É quase um cruzamento industrial. Então, o mel... De forma natural. Né? De forma natural. É quase Até porque é difícil você... cruzar, né? Mas basicamente colocam juntas ali, elas acabam, né, uma aceitando a outra e acabam cruzando, né? Então é um agronegócio, né, minha gente? É um agronegócio que infelizmente ainda está um pouco esquecido. E temos mercado, né? Eu acredito que foi muito bom e eu acredito que vamos até ter o segundo, também para falar um pouco mais da parte técnica mesmo, para você produtor, caso tenha vontade de ser... E trazer os produtos da Mielo para mostrar. Também, não pode faltar. Bora, tudo certo. E é isso, né? E pegando já esse gancho de João aí, parabenizar pelo trabalho. Eu achei muito bacana mesmo esse social que vocês fazem, que a Mielo faz. Parabéns mesmo. Se muitas empresas tivessem essa visão, eu creio que nosso mercado, seria totalmente diferente do que é hoje. E dizer ao pessoal de casa que logo mais eu sei que ficou aquele gostinho do 2, certeza. Mas que a gente vai conversar aqui com português para que no segundo a gente fale totalmente técnico para vocês, provando um bocado de mel. E fala no Instagram aí pro pessoal seguir aí. O Instagram é oficial_Mielo. M-I-E-L-O. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Sempre tem um linkzinho do nosso convidado, da empresa dele. Então, gente, muito obrigado. Foi um papo doce. Doce como mel. E é aquela história, né? Se o mel é bom, a abelha sempre volta. Então a gente vai ter que fazer um 2 aí mais pra frente. Uma outra oportunidade, Gonçalo, se tiver uma agenda boa aí pra gente
bater um papo e estender essa conversa. Obrigado. E traga cerveja, viu, de mel, que eu quero. Deixa comigo. Foi a retague, né? Valeu. Muito bom.